Bom, vamos iniciar então a aula de hoje sobre análise sensorial de alimentos. Cada dia eu estou num lugar diferente, não sei se vocês já perceberam. Tem dia que eu estou numa varanda, tem dia que eu estou tem um guarda-roupa atrás, hoje eu estou na casa de outra pessoa, porque a internet, né? Como é que é? A gente precisa ficar caçando a internet na casa dos outros. Mas ignore o fundo, eu sempre boto um fundo assim meio fosco para vocês não identificarem onde eu estou. Mas hoje a aula é de análise sensorial de alimentos, né? E hoje a gente vai conversar sobre os testes discriminativos, tá? Vocês vão ver que existem alguns testes de sensorial, né? Dessa grande ciência. Como a gente conversou, a disciplina de sensorial de alimentos, ela é tão grande, a análise sensorial de alimentos é tão grande que ela cabe dentro de uma disciplina em um ano inteiro, ou num semestre inteiro, ou um ano inteiro, né? O técnico também tem essa disciplina. Nesse momento, a gente está, né, lecionando isso daí dentro de 2 meses. É complicado? É complicado, né? A gente vai abordar os principais temas, para que vocês não saiam tão cru, né, da faculdade. Vocês precisam saber os principais temas, precisam também estudar, né, lá em casa, de forma assíncrona, porque a análise sensorial é muito importante, é uma das disciplinas mais importantes. Vocês estão no 6º período, né? E está caminhando aí para o fim. A análise sensorial, ela é uma ciência que está presente em muitos TCCs, por isso que eu coloquei lá na plataforma que se vocês precisassem, tipo assim, vocês não pensaram ainda no TCC, né? Vocês chegaram a falar comigo que não pensaram ainda o que vocês vão fazer de TCC. Mas, por exemplo, a Vani, né, Vani? Vocês assistindo só a minha aula, né, Vani? Hoje. Eu tô assistindo as duas. Vani, olha só, eu perguntei a Lígia. Ela falou que você tem que escolher uma das 2 aulas para assistir. Porque você tem que participar de pelo menos de alguma, né? Não é obrigatório. Você tem que participar melhor, né, de alguma aula. E aí depois você assiste de forma assíncrona. As aulas eu vou disponibilizar, entendeu? Então tá, eu tô assistindo aqui a outra aula e depois eu assisto a sua, tá bom? Tá, jóia. Não se preocupa, não. Tá. Mas deixa eu só falar aqui um exemplo seu. É que eu participei, né, da sua da qualificação, não, da sua defesa de projeto de TCC, né? Eu avaliei. E o TCC da Vani trabalha bastante com análise sensorial de alimentos, porque eles vão fazer uma pesquisa de mercado, né, Vani? Me recorda aí. Isso. Vou fazer uma pesquisa de mercado, que é um teste afetivo, que chama. A gente vai trabalhar ele também. E é um teste super importante, né? Aplicação de formulários e tal. Então, assim, dá para fazer, mesmo análise sensorial de alimentos ser uma ciência muito grande, dá para fazer trabalhos simples, né? E que vão gerar aí um bom TCC, como o da Vani e o do Valmi, tá? Eles vão trabalhar aí com análise sensorial de alimentos. Basicamente, é com análise sensorial de alimentos, tá? Então, assim, caso vocês queiram fazer algum tipo de análise sensorial, a gente conversa melhor sobre aquela, porque existem várias. A gente vai ver algumas hoje, mas existem várias metodologias, tá? Aí a gente conversa melhor, porque condensar a disciplina é muito complicado, né? Mas a gente precisa por conta do momento que estamos passando. Mas fica aí o que eu disse, né? Se vocês precisarem, a gente conversa no particular sobre a metodologia que vocês vão utilizar, tá bom? Então, hoje a gente vai... Vani, eu queria que você... Isso, muito bem. Hoje a gente vai falar sobre testes discriminativos. Bom, em testes sensoriais, análises sensoriais, eles são divididos, os testes, em 3 grandes grupos. Discriminativos, que é o que a gente vai ver hoje, descritivos, que a gente vai ver na A2, e afetivos, que a gente também vai ver na A2. Os mais utilizados, não tem como a gente falar quais são os mais utilizados assim, mas geralmente em TCC utiliza-se os afetivos e os discriminativos. Os descritivos são testes mais complexos, tá? Existem mais simples, mas os mais utilizados são os mais complexos. Então, é mais utilizado assim, em trabalhos mais simples, os discriminativos e os afetivos, tá? Hoje a gente vai trabalhar com esse primeiro aí.
Bom, a avaliação sensorial ela é utilizada para responder 4 tipos de questões fundamentais. Primeira, um produto é diferente do outro? Segunda, quais as características dos produtos? Do produto, né, no caso. Quão aceitável é o produto? E como parâmetros extrínsecos influenciam a sua aceitação? A gente fez um trabalhinho lá sobre parâmetros extrínsecos e tal. Como que esses parâmetros influenciam a sua aceitação? E para cada pergunta dessa, eu vou ter uma resposta com um teste que eu posso utilizar na análise sensorial. Então, ó, um produto é diferente do outro, eu utilizo testes discriminativos para saber. Porque os testes discriminativos, eles também têm o nome de testes de diferença. Então, quando a gente vai pegar assim, teste discriminativo ou de diferença, é porque eles são utilizados para diferenciar um produto do outro. Então, a gente utiliza esses testes. 2. Quais as características do produto? A gente utiliza testes descritivos. Por quê? Vai descrever quais são as características que eu quero daquele produto. Se eu quero saber quais os sabores que eu posso sentir com aquele alimento, eu utilizo um teste descritivo para saber. Se eu quero saber se a pessoa está sentindo doce, salgado no mesmo produto, doce, amargo, sei lá, no mesmo produto, eu uso um teste descritivo porque ela vai descrever o que ela está sentindo. 3. Quão aceitável é o produto? Eu utilizo testes afetivos, testes de aceitação ou de preferência. Então, são testes afetivos, tá? A pergunta básica você compraria esse produto? A intenção de compra também é teste afetivo. Você compraria esse produto? Você gostou desse produto? Essas são as perguntas afetivas, né? De aceitar ou não o produto, ou preferir ou não o produto. A gente vai ver que tem diferença entre aceitar e preferir. E a quarta pergunta é como parâmetros extrínsecos influenciam sua aceitação. Também utiliza-se testes afetivos. Por isso que eles são tão importantes, né? Os afetivos geralmente utilizados porque respondem 2 perguntas aí, né? Como os parâmetros extrínsecos, como que a temperatura influencia. Primeiro eu sirvo um café quente, depois eu sirvo um café gelado. Teve diferença? Teve diferença. Eu não aceitei o café gelado, ou eu aceitei mais o café gelado que o café quente, né? Então, é um estudo afetivo, tá? Entenderam isso aí, gente? Alguma dúvida? Não. Bom, dentro de métodos discriminativos, então, eles podem ser classificados em 2 tipos de testes. Testes de diferença e testes de similaridade. Testes de diferença ou testes de similaridade. Isso vai depender do objetivo da análise. O que eu quero que vocês entendam aqui, nesse momento, para não se confundirem depois, é que não são 2 testes diferentes que a gente faz em uma mesma análise. Os testes, eles não se classificam ou teste de diferença ou teste de similaridade. Descritivos é um só. Vai depender do objetivo da análise. Se, quando eu for oferecer o produto para a pessoa lá na cabine, e eu quiser saber se tem diferença de um produto para o outro, então todo esse método discriminativo, ele é um teste de diferença. Agora, se eu for pegar o mesmo produto e oferecer para o consumidor lá na cabine, e eu quero saber, não quero saber qual que é a diferença de um produto para o outro, mas sim o que é similar, se o sal está similar, se o amargor está similar. Então, eu quero saber a similaridade. Se eu quero saber isso, então todo o meu teste discriminativo, ele é de similaridade. Entenderam? Então, não são 2 testes diferentes dentro de um método. É tipo como é que chama? Como é que chama aquele negócio que é pai, mãe e filho? De Jesus lá? Mistério da Santíssima Trindade. É tipo o mistério da Santíssima Trindade. Tô pedindo ajuda aqui para os meus universitários. É um Deus e 3 pessoas, mais ou menos assim. É um teste discriminativo, mas dependendo do objetivo, ele se divide em testes de diferença e testes de similaridade. Entendeu, gente? Com esse exemplo horrível. Vocês conseguiram entender que são dois testes diferentes a depender do objetivo? Eu preciso que vocês entendam isso agora, porque lá na frente pode ser que vocês se confundam, tá? E também durante o teste que eu já lancei lá na plataforma, tá? Para vocês fazerem e entregarem semana que vem.
atividade avaliativa, para a gente fechar a A1. Teste de diferença, então, ele tem o objetivo de demonstrar que existe diferença sensorial significativa entre as amostras, foi o que eu disse. Então, tem 2 amostras lá, ou 3 ou 4, enfim. Eu quero saber se tem diferença entre as amostras, eu classifico todo o meu método discriminativo em um teste de diferença. Teste de similaridade, o objetivo é demonstrar que não existe diferença. Então, eu vou falar assim, ó, eu quero saber se é similar um produto com o outro. Ou seja, eu quero saber se não tem diferença. O meu objetivo é que não tenha diferença. Então, todo o meu teste é montado como um teste de similaridade. Tudo depende da pergunta que será colocada na ficha de avaliação, a instrução para o avaliador e a análise estatística do resultado do teste. Então, vai depender de 3 fatores, além do objetivo, né? Vai depender da pergunta que eu colocar lá na ficha de avaliação, vai depender da instrução, porque vocês vão ver, quando eu puder, né, falar sobre a prática, quando eu for falar sobre a prática, vocês vão ver que tem todo um roteiro, tem todo um planejamento. Não é só simplesmente você abrir a cabine lá e colocar o produto e você tem que marcar aqui e tal, e fecha a cabine. Não, tem todo um planejamento que tem que ser feito, tem toda uma sequência de apresentação das análises. Tudo isso por quê? Porque quando a gente chegar lá no final, a gente tem que fazer uma estatística. E para a gente eliminar erros dessa estatística, a gente precisa seguir um padrão de análise, tá? Isso em todas as análises, mas em sensorial também, muito importante. Então, vai depender da pergunta que a gente coloca na ficha, da instrução que a pessoa vai dar para o avaliador e também da análise estatística do resultado do teste, né? Dependendo de como for a análise. Só um caminhão, espera o caminhão passar. Bom, e o primeiro teste, né, que a gente fala dentro de discriminativos, é o teste triangular. O objetivo dele é para avaliar diferenças gerais. Então, diferenças assim gerais tem diferença, assim, por exemplo, sei lá, eu coloco 2 produtos aqui na sua frente, você vai determinar a diferença geral daquele produto, visual, de sabor, enfim, de cor. Você vai identificar a diferença, vai falar qual produto você mais gostou, ou se você encontrou ali uma diferença. Desculpa, não é qual produto mais gostou, isso daí é para teste afetivo. Mas eles se complementam, tá, gente? Dá para utilizar alguns testes juntos, a gente vai ver isso em outras aulas. Este teste não avalia o grau de diferença, tá? Uma característica importante dele é que ele não avalia o grau de diferença. Só diz se tem ou não diferença. Ou seja, o grau quer dizer, ele não difere mais ou menos, ele só diz se tem diferença ou não. O objetivo dele é saber se o avaliador ele vai acertar ou não, que aquele produto é diferente. Tá? É utilizado como teste preliminar, por quê? Porque ele é um teste mais simples, tá? Então, dá para a gente utilizar, por exemplo, eu quero fazer um teste mais robusto depois, mas eu preciso saber se o meu consumidor vai identificar que o meu produto é diferente. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um refrigerante, zero, sem tudo, assim, só água praticamente, sem nada, assim, um refrigerante. E aí, de Guaraná. E eu vou colocar lá triangular, então são 3, né? É uma pirâmide. Então, 3, triangular. 3 amostras. Vou servir 3 amostras para o meu consumidor, para o meu provador. Aí eu coloco o meu refrigerante lá. Eu quero saber se ele vai identificar que o meu refrigerante faz a diferença no produto. Então, se ele identificar, se eu tiver resultado positivo, né? Depois lá na análise de resultado, então foi um teste válido. Só que é um teste muito simples, né? Não é tão robusto, não é tão não é um teste tão detalhado. Então, ele é mais utilizado como um teste preliminar. Para testar pessoas, para saber se elas têm o poder de diferenciar a amostra. É isso que eu disse, né? Para saber se a pessoa tem o poder de diferenciar a amostra. Ele também é utilizado em treinamentos, porque existem provadores que são treinados e existem provadores que são leigos, né? Depende do objetivo da análise. Para café, geralmente, são com provadores treinados, né? Para identificar descritivo, um teste descritivo, por exemplo, que eu vou descrever todos os aromas que eu encontro no café, é um provador treinado, obviamente. Eu preciso que um provador tenha um paladar aguçado, né? Para eu saber se ele realmente entende daquele assunto.
E aí, eu posso aplicar nele, no início do treinamento dele, eu aplico um teste triangular para saber se, pelo menos, ele sabe diferenciar. Eu, por exemplo, nunca poderia ser um provador treinado, porque eu sempre, nas aulas de análise sensorial, tem uma práticazinha que a gente faz no início, infelizmente não deu para fazer, mas que a gente faz no início, que a gente venda as pessoas, e aí a gente traz vários produtos, assim. Aí eu acho que eu falei disso com vocês na primeira aula. A gente traz vários produtos, Cheetos, sei lá, vários produtos, gente. Aí a gente coloca assim pelo som, ou pelo aroma, ou enfim, pelos dados afetivos, assim, a gente consegue entender. E aí tem como também saber pela diferença, né? Você experimenta uma coisa, isso aqui tá diferente, então quer dizer que a pessoa tem um paladar aguçado, dá para ser um provador treinado. Eu, sem condição. Quando a gente falou de umami, né, o sabor umami, eu não sei o que é sabor umami. Até hoje eu acho que eu nunca vou saber o que é sabor umami, porque eu não consigo sentir o sabor umami. Agora, teve pessoas aí, alunos aí que falaram que sabe a diferença, que consegue avaliar a diferença e que, bom, às vezes tem que melhorar isso aí para se tornar um provador treinado. Bom, e o princípio do teste é: cada jogador ele vai receber 3 amostras codificadas. Uma coisa importante também, em prática, a gente vai ver também, é em relação à codificação. Não vou passar para vocês ainda como que faz uma codificação, que eu vou passar quando a gente estiver falando de práticas, tá? Mas essa codificação ela é super importante por conta da estatística, tá? É importante que a gente entregue as amostras para a pessoa, as amostras codificadas. Aí tem uma sequência, a gente faz uma tabela no Excel, que aí são 5 cabines, pelo menos no laboratório do IFE, eu acho que são 5 cabines. Aí você entrega A, B e C para uma cabine. A segunda cabine não pode ser A, B e C, tem que ser B, A, C. Aí a terceira cabine tem que ser C, B, A. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai retirando erros que podem acontecer. Então, essa codificação ela é super importante para a gente retirar erros quando a gente for fazer análise estatística, tá? E aí, no teste triangular, o consumidor, o provador, ele vai receber 3 amostras codificadas e vai ser informado para ele que 2 dessas amostras são iguais e uma amostra é diferente. E aí, a gente vai solicitar, né, a gente que está lá fazendo teste, a gente vai solicitar que eles provem as amostras da esquerda para a direita, esse padrão sempre prova da esquerda para a direita, que quando a gente vai se planejar, a gente se planeja sempre da esquerda para a direita. Então, a gente fala assim, você vai provar as amostras da esquerda para a direita e você vai identificar qual a diferença. A dica que a gente dá 2 são iguais e uma é diferente. E aí você vai identificar qual que é diferente. Quando a gente coloca a amostra para ele, a amostra ela está num copinho de plástico, é uma amostra, se for doce de leite, é um doce de leite lá dentro daquele copinho. Tudo tem a grama que é importante, que é a quantidade, né? O peso, o líquido, tudo tem o padrão que é utilizado. Justamente para quê? Para evitar erros. Mas isso a gente vai ver melhor na prática, tá? Quando a gente for falar sobre prática, na verdade. Então, o princípio do teste é esse. Ele recebe 3 amostras, 2 são iguais e uma é diferente. O objetivo é que ele identifique a diferença. Certo? Então, aí, como eu disse, as amostras são codificadas. Nesse teste, elas são servidas em todas as combinações possíveis. AAB, ABA e BAA. Então, essas são as combinações possíveis. Sendo que a B, né, a amostra B, codificada B, ela é a amostra diferente. Obviamente, você não vai falar com o consumidor que a B é diferente, porque é o objetivo do teste, né? É saber. É codificada assim, vai estar escrito A, B, A, nos potinhos. Aí você coloca lá os 3 potinhos. E aí você coloca em diferença. Só, o que acontece? A pessoa sai, o provador sai da cabine, chega lá fora, tem uma fila de pessoas esperando. Aí ele sai da cabine e fala assim, a B é diferente. Aí o que acontece? Erro, né? Porque assim, vamos supor que ele acerte, porque pode ser que ele erre também, né? Isso acontece bastante. Eu, por exemplo, sempre erro. Eu não tenho esse dom, não. Mas aí ele chega lá e fala que a B é a diferente e ele acerta. Todo mundo vai já provar sabendo que a B é diferente. Então, mesmo que a pessoa que provou ache que não é a B diferente, ela vai usar aquela informação que ela teve lá fora para dizer que a B é diferente. Por isso que a gente sempre fala, pede, né?
quando a gente vai fazer lá, chamar as pessoas, a gente pede, não pode comentar sobre o teste, né, com outra pessoa que ainda não fez, espera a pessoa fazer, o teste ele é sigiloso, porque a gente precisa do máximo, ao máximo, evitar erros que vão acontecer. E como que a gente faz para que esses erros, que a gente diminua a porcentagem de erros? A gente tem que aumentar a quantidade de provadores. Então, para cada teste, a gente tem uma quantidade necessária de julgadores, tá? Isso também a gente vai ver muita coisa, né, gente, que tem que ver em prática. Mas eu já estou adiantando, porque como a gente vai ver de forma teórica, é bom que vocês já coloquem isso na cabeça de vocês. E eu espero que esteja todo mundo na frente do computador escutando o que eu estou falando, porque a prova não está fácil, não, tá difícil. Vamos lá. Bom, não pode ser utilizada qualquer pessoa. O teste triangular, ele não é utilizado, assim como o teste afetivo é utilizado amplamente, mas os testes discriminativos, como o teste triangular, por exemplo, não pode ser utilizado qualquer pessoa. Quem que são essas qualquer pessoas? Eu, por exemplo, sou uma pessoa qualquer, né? Na verdade, não. Na verdade, sim, nós que somos, eu sou cientista, vocês que estão formando cientistas, não são pessoas qualquer. Por quê? Porque vocês conhecem, agora estão conhecendo, né, como que funciona o teste, sabe, como funciona e tal, não vão ficar com muita dúvida durante o teste, então não são leigos no assunto, nesse assunto em específico para teste triangular e análise sensorial de elementos. Então vocês não são qualquer pessoa. Mas, por exemplo, se eu pegar minha irmã que tá aqui, se eu pegar ela é técnica em agroindústria. Minha tia que tá aqui, se eu pegar ela e colocar, você vai fazer esse teste triangular. Ela não vai saber, ela não pode. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não é treinada, que ela não sabe o que significa esse teste. Agora ela tá sabendo porque ela tá escutando a aula, né, gente? Então ela tá sabendo, ela tá aprendendo, que eu tô com uma plateia que todo mundo vai formar em ciência e tecnologia de elementos. Tá fazendo creme de milho aqui. Graças a Deus, meu estômago tá colado nas costas. Mas, vamos lá, vou liberar até vocês cedo hoje, que eu vou comer creme de milho. Bom, nossa, a minha boca chegou a aguar. O pessoal tá rindo aqui. Mas aí, gente, voltando, né? Então, não pode ser qualquer pessoa, né? Uma pessoa assim que não saiba o que é o teste, o que é análise sensorial de elementos, nem o teste triangular. Então, é utilizado entre 20 e 40 julgadores, tá? Então, por que tantos julgadores? Geralmente depende da pessoa, do pesquisador, né? Tem gente que pede 40. Quando eu fiz os meus testes sensoriais, o meu foi de aceitação e intenção de compra. É um teste afetivo. Eu tive que ter 200 provadores. Geralmente a aceitação é mais gente. Teve 200 provadores. Por quê? O meu era vida útil. Então eu fazia primeiro, era com macarrão. Eu fazia primeiro dia que eu produzi o macarrão. Aí depois o macarrão ficava 6 meses embalado, né? Porque tinha uma validade de 1 ano. Mas ele ficava 6 meses embalado. Depois de 6 meses eu fazia o teste novo com os mesmos provadores do primeiro teste. Imagina, lá na UFES, com estudantes, quando deu 6 meses, estava começando as férias. Então, assim, 200 pessoas. Para fazer estatística, eu precisava de 90 provadores. E aí eu fiz com 200 provadores para que eu conseguisse, no final, conseguir 90. Então, assim, se eu não conseguisse, não tinha como fazer estatística. Eu tinha que terminar essa análise. Era uma análise perdida. Por quê? Para a estatística rodar bem, para eliminar erros, eu preciso de uma quantidade mínima de julgadores. No caso da Vani, por exemplo, né, que lá foi no TCC dela e tal, mas não só outros trabalhos, o dela foi estudo de mercado, tem que ter uma quantidade de pessoas que vai abordar muito grande, né? Porque o que eles vão estudar, né? Precisava de uma parcela da população muito grande, porque era um espaço amostral muito grande. Então, para a gente conseguir que a estatística dê certo, a gente tem que ter uma quantidade de julgadores aí ideal, e cada teste pede sua quantidade ideal. Por exemplo, se o teste for de diferença, a gente quer identificar a diferença, entre 20 e 40 jogadores. Agora, se for de similaridade, que é mais difícil, né? Porque é muito fácil você identificar qual que é a diferença de um produto para o outro. Um está mais salgado, o outro está menos salgado. E se for similaridade, né? E se, por exemplo, está similar no sal, e você não conseguiu, você não, está diferente. Então quer dizer que você não conseguiu analisar a similaridade, você achou que o produto está diferente. Ou seja,
você precisa de uma quantidade maior de jogadores para que seu teste não dê errado, né? Então, de diferença entre 20 e 40 jogadores. Agora, se o teste for de similaridade, aí entre 40 e 100 jogadores, tá? Análise compara-se os números. Aí, quando a gente vai fazer a análise estatística, né? E depois, no final, a gente tem aquele monte de ficha. Eu tenho guardado até hoje as minhas fichas do meu TCC. Tenho guardado, eu acho que eu tenho, se eu não joguei fora na última mudança, eu tenho guardado até hoje as minhas fichas do meu TCC, que eu fiz com, acho que com 90 pessoas também, de maionese. Aí tem que guardar, porque você tem que passar, porque se der algum problema, a pessoa tem que assinar, é termo de responsabilidade, né? É um rolê, gente. É muito complicado fazer análise sensorial, porque você está trabalhando com o ser humano, com pessoas. Então, vamos supor que você dá um alimento para a pessoa provar, a pessoa tem alergia. Então, antes, a pessoa tem que preencher um formulário dizendo se ela é alérgica ou não, né? Dependendo do alimento e tal. Vai que a pessoa não pode com leite, ou que a pessoa não pode com glúten, esse o produto tem, então você tem que avisar isso antes. É toda uma problemática para a gente fazer uma boa análise sensorial. E é o cuidado com o consumidor também, né? Porque se você for colocar qualquer alimento ali para o consumidor e qualquer consumidor vai entrar lá só porque é uma boca livre, se ele passar mal, a responsabilidade é do pesquisador e do orientador dele, mas é mais o pesquisador, porque quem assina lá no final são vocês, tá? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com um alimento, né, a gente vai dar alimento para o consumidor, a gente tem que passar pelo comitê de ética, né, da plataforma Brasil, tem toda uma preparação de documentos, não só para quando a gente vai dar alimento, mas como no caso da Vani, por exemplo, que vai trabalhar com o ser humano, né, vai fazer pesquisa com o ser humano, tem que passar pelo comitê de ética, senão não consegue publicar, tá? Então, sobre o comitê de ética, toda essa organização de análise sensorial, depois, se vocês quiserem, todo mundo tem meu contato, me manda uma mensagem, a gente conversa sobre isso, tá bom? E aí é um exemplo de ficha de teste triangular, tá, gente? Então, é assim, o número da amostra, o julgador e a data. Você vai oferecer as 3 amostras, né? Você está recebendo 3 amostras codificadas, sendo 2 iguais e uma diferente. Identifique com um círculo a amostra diferente. Então, você vai codificar, né? Ela vai olhar, vai codificar e vai circular as amostras diferentes. O que a gente faz, aqui no exemplo, eu dei a codificação A, B e C. Para dificultar um pouco, geralmente a gente codifica com 3 números. 328, 4, números aleatórios, mas sempre 3, né? Sempre centenas. E sempre, nunca 300, 400, 500. É sempre 352, 428 ou 200, 436, entendeu? Para, assim, números aleatórios, para que fique mais difícil ainda para a pessoa chegar lá na fora e contar qual o número que é, tá bom? Entenderam? Teste triangular, gente? E aí, só para finalizar, você lembra que eu falei com vocês que a gente não ia ver estatística. Na verdade, a gente vai ver só um pedacinho de estatística, só para entender a tabela, mas a gente não vai ficar fazendo conta, porque existem outros testes sensoriais que tem que ficar fazendo um mundo de conta. Isso a gente vai ver de forma assíncrona, tá? Só para vocês saberem que existe. Mas a gente vai focar mesmo em analisar tabelas e focar nos testes mais utilizados, tá? No teste triangular, então, tem uma tabela, cada teste tem a sua tabela. E aí a gente vê número total de jogadores. Esse número total de jogadores é o número de fichas que você recolheu, né? O número de pessoas que tem na sua análise. 40 pessoas. Aí a minha tabela eu cortei, né? Vamos supor, 10 pessoas. Tem 10 jogadores. Ok. Níveis de probabilidade. Eu tinha 10 jogadores. Quantos responderam corretamente? Eu tinha 10 jogadores, 8 responderam corretamente. Acharam a diferença. Que ótimo. Então, eu vou olhar ali no canto esquerdo o número de jogadores, 8 responderam certo. Então, eu vou olhar aqui no 8, e aí eu vou ver. Eu quero a quantos por cento de probabilidade? Aí vocês lembram lá de estatística, vocês são dos seus períodos, vocês sabem estatística. Vocês lembram lá de estatística? Eu quero a 5% de probabilidade. Então, 8 provadores... Não, desculpa, gente, tô ensinando errado aqui. 10 provadores é a quantidade total de provadores que vocês têm. Número total de julgamentos, né? Quantos responderam certo? 8. Então, a gente vai no 10 e vai no 5% de probabilidade. No 5% de probabilidade, 7 jogadores é o mínimo de respostas certas. Ou seja,
a 5% de probabilidade, há diferença significativa. Então, as amostras são diferentes. Por quê? Porque mais da quantidade mínima de julgadores responderam corretamente o meu teste. Então, o teste fez efeito, realmente tem diferença, esse era o meu objetivo, realmente tem diferença. Ah, não, foram 10 jogadores e 5 só, metade, 50% dos jogadores falaram que é correto, e 5 falaram que é diferente, 5 falaram que é similar. Então, foram 10 jogadores. A 5% de probabilidade, então, não é diferente significativo. A minha amostra não é diferente significativo. A 4%, não é, porque quanto menor é, menor é a probabilidade que a gente estuda, maior é a quantidade de jogadores que deveriam acertar, né? Então, assim, a tabela tá aí, tabela a gente não decora, por isso que existe tabela. Então, se por acaso algum professor na mestrado, doutorado, dar uma prova de análise sensorial para vocês, muito provavelmente ele vai te dar essa tabela aí, porque não tem como vocês decorarem esse monte de número, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, tabela é isso. Vocês entenderam a tabela, como que faz? É o número total de julgamentos, né, o número total de fichas que você tem. Ah, olhou o número total, vai lá, eu quero a 5% de probabilidade. Eu olho o número mínimo. Ah, eu tenho 8 respostas corretas, né? O mínimo é 7, então, ok, tá dentro do mínimo, teve diferença significativa. Ah, o mínimo é 8, ainda assim teve diferença significativa, porque é menor ou igual a 5%. Lembra lá em estatística? Menor ou igual a 5%. Ah, o mínimo é 9, eu tive 15 jogadores e o mínimo é 9, eu tive 8, então a 5% não. A 5% não teve diferença significativa, quer dizer que o produto é similar, pela análise sensorial. Entenderam isso aí, gente? Posso passar para o próximo? Sim. Eu ainda tô com dúvida dessa tabela. Pode falar, Mauriele. Meio que bolou na minha cabeça a tabela aí. Vamos lá. Ó, vamos lá, vamos relembrar. Eu tenho 10 jogadores. Vamos supor, o teste todo, eu vou fazer um teste triangular com 10 jogadores. Aí eu vou dar as fichas para eles, vou recolher 10 fichas, porque são 10 jogadores, né? Aí eu vou pegar a tabela, aí eu vou olhar as fichas e vou ver as respostas corretas, porque eu sei as respostas corretas, né? Eu sei qual amostra que é diferente e qual que não é. Então, eu vou olhar e vou falar assim, ó, fulaninho, Lauriele acertou, Tatiana acertou, Vani acertou, Jeane acertou, 8 pessoas acertaram, só que a Larissa e a Letícia erraram o teste. 8 pessoas acertaram e 2 pessoas erraram, das 10 que eu tinha, total. Então, eu vou olhar o número total de julgamentos, é o número total de fichas que eu tenho. Vou lá no número 10, né? Tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou lá no 10. E aí, eu vou olhar a quantos por cento de probabilidade que eu quero o meu resultado. Geralmente é a 5%, que é uma análise estatística mais comum que é feito. Mas, nessa tabela, eu tenho a 5%, a 4%, a 3%, a 2%. Quanto menor a probabilidade de diferença, maior é o meu espaço amostral. Isso é estatística, né? Maior é a necessidade. Por quê? Eu diminuo o erro. 5%, eu tenho um erro maior, uma escala maior de erro. Mas eu vou diminuindo a porcentagem, eu vou diminuindo o erro. E aí eu preciso aumentar a quantidade de fichas que deram certo, né? Ó, por exemplo, aí no 10, a 0,1%, eu tenho 9 fichas. Eu preciso de, no mínimo, 9 fichas corretas, né? A 0,1%. Por isso que a gente geralmente utiliza a 5%, né? Que aí é uma média ideal para a gente chegar. Então, a 10 jogadores, eu preciso de 7 fichas corretas para dizer que houve diferença significativa entre as minhas amostras a 5% de probabilidade. Pode falar, Letícia. Professor, vê se eu entendi, então. O quão maior for o percentual de acertabilidade que eu quero, mais provadores eu vou precisar usar? Não. Quanto maior a porcentagem da probabilidade, ó, 0,1%, 0,5%, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto maior, gente, vocês lembram lá em estatística, ó. Eu tenho um gráfico assim em estatística. Lembra que o gráfico faz isso aqui? Vocês lembram desse gráfico? Que fazia uma parábola assim? Sim. Aí vocês lembram que... Gente, vocês têm que lembrar disso, pelo amor de Deus. Vocês lembram que de uma extremidade do outra ficava lá, tem uma retinha assim, aí o que estava dentro
é que que era igual. E o que sobrava de um lado, sobrava do outro, era essa porcentagem aí. Se 5%, 4%, era o que sobrava. É que aí teve diferença significativa. Se não estava dentro da parábola, é porque estava do lado de fora e teve diferença significativa. Isso aí nem é estatística experimental, é estatística geral. E aí, se eu aumento o meu nível de probabilidade, essa parábola ela só vai diminuindo. Por quê? O meu espaço de igualdade ele só vai diminuindo. Eu vou aumentando o que eu posso dizer que é diferente. Entenderam, gente? É estatística. A gente tem que voltar em estatística? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, professor, mas é pegar... Mas você não está em estatística, não? Não. Ah, Agora não. não. Eu confundo vocês, gente. Eu confundo. Às vezes eu acho, eu olho assim, com certeza tem uma Letícia em estatística que eu tô confundindo, porque a fotinha tá aparecendo. Mas aqui, olha, vamos lá. O que vocês precisam saber é que quanto maior a porcentagem, menor a quantidade de jogadores que acertam. Menor a quantidade de acertos que eu preciso ter nos meus jogadores. É isso que vocês precisam saber. Quanto maior o nível de probabilidade, 0, 1 é menor que 5, né, gente? Então, quanto maior o meu nível de probabilidade, menor a quantidade de provadores que acertam. E quanto mais vai afunilando o teste, né, de 5% vai a 0,1%, eu preciso de mais provadores. É meio que um teste de 100% de acerto. Se eu tivesse um nível de probabilidade de diferença de 0%, eu precisaria que todos os jogadores acertassem. Porque não cabe erro. Não cabe erro, não. Não cabe diferença, né? Aqui, em 0,1, eu estou dizendo que cabe 0,1% de diferença. Em 0,5, eu estou dizendo que cabe 0,5% de diferença dentro do meu teste. Em 5% já é muito 5%. Que aí eu estou dizendo que cabe 5% de diferença dentro do meu teste. 95% do meu teste é igual, mas 5%, se ele cair dentro dos 5%, é porque deu diferença significativa. O que vocês precisam saber? Pode falar. No caso, vamos fazer uma análise sensorial. Então, a gente pode escolher a porcentagem de acerto que a gente quer. Exatamente. Aí, de acordo com essa tabela, a gente consegue ver a quantidade de pessoas que a gente precisa que acerte. Então, isso, exatamente. Geralmente, as pessoas escolhem 5%. Por quê? Porque eu preciso de menos jogadores que acertaram, né? E aí eu consigo chegar nesse resultado muito mais fácil. Imagina, eu ter 10 jogadores e precisar que 9 acertem. 9 jogadores acertem. É surreal, né? Precisa é que mais 9 propício a jogadores dar acertem. erro, né? Oi? 0,1%, menor a porcentagem, é mais propício a dar erro. Não erro. É mais propício você não conseguir chegar. Isso, no resultado. Quando eu diminuo a probabilidade, eu diminuo o erro, inclusive. É erro estatístico, né? Porque eu diminuo, assim, o que eu posso errar. Mas por quê? Porque eu preciso de 9 jogadores. Preciso que 9 jogadores acertem. Entendeu? Professor, que tipo de análise ou se tem algum alimento específico que eu precise que seja de 1%, por exemplo? Tem algum? Tem. Peraí, deixa eu pensar aqui. Olha, vai depender muito do objetivo da sua análise. Como o teste triangular, por exemplo, ele é um teste preliminar, um teste mais simples e tal, geralmente utiliza 5%. Mas tem pessoas que gostam de utilizar 1%, geralmente quando o produto ele é muito caro. Então, por exemplo, a indústria vai lançar um produto e o produto é super caro. Então, ela não pode correr o risco de um teste a 5% dizer que o produto é ótimo, e aí quando ela lançar no mercado, ela não ter resultado satisfatório, porque o produto é muito caro para ela lançar. Então, ela vai lançar considerando um teste de 5%. Para ela é melhor lançar considerando um teste de 5% ou considerando um teste de 1%. O que vocês acham? De 1%. De 1%, porque eu reduzi a minha probabilidade de erro quando eu disse que o teste é 1%, em comparado ao 5%. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Que quando eu diminuo o meu nível de probabilidade, eu diminuo a quantidade de erro que pode acontecer no meu projeto. Então, para a indústria que vai gastar dinheiro para produzir, para lançar no mercado, para eles é muito melhor fazer um teste mais robusto, né? Um teste com erro menor.
só que é muito mais difícil de chegar no resultado satisfatório. Por isso que nós, né, na pesquisa e tal, geralmente a gente faz um teste com 5%. Agora, existem testes na análise sensorial que você tem que fazer a 1%, por exemplo. Pode falar, Maria. Não, acho que você até falou. Geralmente, sim, se a indústria está enviando, tentando colocar um produto de alto valor no mercado, ela provavelmente vai ter uma verba para conseguir bancar um processo desse, né, de análise. Exatamente. E eu não sei, a gente está falando de alimentos, mas para medicamentos, geralmente deve se fazer com a menor chance possível de diferenças, Com né? medicamentos, na verdade, não é com ser humano, né? Com medicamentos é com animais. Então, Entendi. assim, eu não sei muito como que faz. Lá na UFS eu cheguei a visitar, assim, mas eu não era muito minha praia, né? Mas é feito com animais. Eu não sei se utiliza as mesmas tabelas, não deve fazer as mesmas tabelas, né? Até porque essa tabela aqui é para alimentos. Mas com toda certeza, assim, não sei se é isso que você está falando, mas o nível de probabilidade é muito menor, né? É utilizado, de repente, a 0,1% ou 0,5%, porque a gente está falando de remédio, né? Então, É verdade. pode causar efeito colateral e tal. Então, assim, a probabilidade deve ser realmente muito menor. E a quantidade de ratos, né, no caso, muito maior do que de ser humano. Porque Entendi. é um remédio que vai para uma galera, né? Para uma população. Então, assim, e remédio é algo que a pessoa compra porque ela está precisando. Então, tem essa diferença, mas o nível de probabilidade deve ser bem menor mesmo. Entendi, obrigada. Tá, joia? Mais alguma dúvida, gente, sobre a tabela? Próximo teste que a gente vai falar é o teste duotrio. Ele é parecido com o teste triangular, é um teste discriminativo. E o objetivo também é verificar a diferença entre duas amostras que sofreram tratamentos diferentes. No teste triangular, eu tenho 3 amostras. No teste duotrio, eu tenho 2 amostras, né? Aliás, 3 amostras. Desculpa, 3 amostras, né? Duotrio, 3 amostras. Mas aí, como que funciona esse teste? Vamos lá. Princípio do teste. 3 amostras são apresentadas ao julgador, uma padrão e 2 codificadas. Antes, no triangular, por que era triangular? Porque formava um triângulo, apresentava para o consumidor 3 amostras. No duotrio, ao invés de eu apresentar assim as 3 amostras, eu apresento assim. Eu apresento 2 amostras codificadas e uma amostra que é a padrão. E eu vou dizer para o consumidor o que é essa amostra. No outro teste, não. No outro teste, eu só falava assim, 2 são diferentes e 2 são iguais e uma é diferente, eu quero saber qual que é diferente. Pronto. No duotrio, não. No duotrio, eu vou dizer, dar características dessa amostra e vou botar 2 amostras codificadas, né? E aí, eu vou falar mais pra frente o que eu peço, tá? Não, já fala aqui no slide, acabou com a magia do negócio. Pede-se ao julgador para identificar a amostra igual ao padrão. Então, eu boto a padrão lá e boto essas duas amostras. Uma dessas duas é igual a padrão. E a outra, obviamente, é diferente. Então, é um teste de diferença. Por quê? Eu vou pedir ele para indicar qual que é a igual. Não é um teste de igualdade, é um teste de diferença. Porque se são duas, automaticamente a outra é diferente. Então, continua sendo um teste de diferença, tá? Ou de similaridade também pode ser. Por quê? Eu posso dizer, por exemplo, eu coloco aqui essa amostra. Aí essa amostra aqui tem uma porcentagem tal de sal. Depois eu boto 2 amostras diferentes e eu pergunto para ele qual dessas 2 amostras é similar à amostra que eu coloquei. Entendeu? Às vezes eu coloco uma doce e uma salgada, né? Aí eu pergunto qual que é similar. Então dá para fazer de diferença e dá para fazer de similaridade. Então, eu, ao contrário do triangular, que eu apresento 3 amostras, agora eu apresento 3 amostras, só que dessa forma, tá? É assim mesmo que a gente explica em aula, em sala de aula. Essas 3 amostras, uma que é a padrão, que eu vou dar as características dela para o provador, e 2 que estão codificadas, tá? Essas 2 estão codificadas. Geralmente a padrão é a controle, tá? E essas 2 é que a gente está estudando no nosso laboratório. A equipe de julgadores, as recomendações são iguais ao teste triangular, em geral são utilizadas equipes com no mínimo 16 jogadores pré-selecionados e treinados, tá? Olha que interessante. Você pré-seleciona essas pessoas, porque são pessoas que têm que entender o que é um teste duotrio, tem que ter tido uma aula de teste duotrio, tem que saber como funciona uma análise sensorial, tem que saber parâmetros simples, né, que são difíceis de controlar, como, por exemplo, você não pode conversar,
você tem que sempre respeitar um padrão de experimentação, você não pode chegar lá fora e contar para as pessoas. Então, por isso que não é qualquer pessoa, são pessoas pré-selecionadas e treinadas, né? Geralmente treinadas, que sabem identificar a diferença. Então, por que não fazer primeiro um teste triangular para treinar essas pessoas, para saber e selecioná-las, né? Se elas sabem identificar a diferença. E aí, para depois, eu utilizar um teste do trio para identificar as amostras iguais ou diferentes, tá? Análise de resultados, se o número de respostas corretas é maior ou igual ao valor tabelado, né? Existe diferença significativa entre as amostras. A mesma coisa do teste triangular, só que aí é uma outra tabela para teste do trio. Cada teste tem a sua tabela específica, mas a tabela é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, só que cada tabela, cada teste tem uma tabela. Então, não é utilizado sempre uma mesma. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa e tal, pesquisem a tabela do teste que vocês estão empregando, porque tem uma diferença que é a questão do erro, né? Tem ali uma diferençazinha, tá? Então, a amostra, o jogador, a data, aí a ficha, né? O modelo de ficha. Você está recebendo uma amostra padrão e 2 amostras codificadas. Uma das amostras codificadas é igual ao padrão, faça um círculo nessa amostra. Então, na folhinha você só vai colocar as 2 amostras codificadas e aí você vai fazer um círculo, o que for igual a padrão. Se acertou, ok, você identificou qual que é a diferença. Se você identificou qual que é igual, você automaticamente identificou qual que é a diferente, tá? E aí, novamente, a gente pega essa tabela aí, é a mesma coisa. Eu pego o número de jogadores total da minha análise e vou olhar na porcentagem de probabilidade que eu quero, vou olhar se está dentro do que eu planejei na minha estatística, lá na minha análise experimental. Estatística. Não sei se alguém está aqui que vai fazer estatística comigo, mas a gente fala sobre isso quando a gente estiver falando sobre planejamento experimental. A análise sensorial entra em planejamento experimental, porque tem estatística, né? Assim como as outras análises, físico-químicas, químicas, análise sensorial, ela tem estatística. A única que não tem é a microbiologia, né? Na verdade até tem, mas assim, a gente não vai trabalhar com isso, tá? Porque é mais padrões, né? Não é utilizado assim, uma estatística como é utilizado nessas análises quantitativas. Bom, alguém levantou a mão aí, gente? Não. Não. Entenderam do trio, gente? É bem parecido com o triangular. Conseguiram entender direitinho? Como que a diferença é como que você oferece a amostra pro provador e dá uma diferençazinha estatística porque a tabela é diferente. Entenderam isso aí? Posso passar para comparação pareada? Vamos lá, então. Comparação pareada, o objetivo é saber se a amostra apresenta certo atributo sensorial em maior intensidade que a outra. Comparação pareada já é diferente do duotrio triangular. Antes, eu fazia de uma maneira geral. Eu identificava se tinha diferença. Tipo assim, a pessoa experimentava esse iogurte aqui, experimentava outro iogurte, e eu queria saber se tinha diferença entre uma amostra e outra. Nesse momento de comparação pareada, eu quero saber a respeito de um atributo em específico. Então, por exemplo, eu estou experimentando esse iogurte aqui, eu quero saber se a acidez, ou se o sabor, ou se o amargor desse iogurte aqui, a doçura desse iogurte, é diferente desse outro que eu estou te dando aqui, entendeu? Então, eu quero saber em respeito a um atributo sensorial em específico, em relação à intensidade desse atributo sensorial. Então, a comparação pareada e o outro que a gente vai ver depois se diferencia, mesmo sendo discriminativos, né? Dentro desse método discriminativo, ele se diferencia do triangular e do duotrio justamente nessa etapa, quando a gente fala que, no caso da comparação pareada, eu vou avaliar um certo atributo sensorial, tá? Então, como eu disse aí, né? Pergunta qual que é o mais doce, qual que é a mais salgada, né? Eu não pergunto qual que é diferente. Eu pergunto qual que é a mais doce, qual que é a mais salgada, que é uma diferença, né? Mas as perguntas são mais específicas. É um teste simples, não causa fadiga sensorial, tá? Até porque como a gente vai avaliar só um atributo, é mais fácil porque a gente foca naquele atributo. Quando a gente está avaliando de uma maneira geral, a gente experimenta várias vezes e causa uma fadiga sensorial, né? As papilas gustativas, elas ficam cansadas. Isso depende do alimento também. Por exemplo,
para sorvete, um provador só pode avaliar no máximo 4 amostras de sorvete, infelizmente. Porque se fosse eu ia querer avaliar a sorveteria inteira. Mas um avaliador, eu nunca vou ser treinado, né? Mas um avaliador, mesmo treinado, só pode avaliar 4 amostras por dia, né? Ou por momento, ou de manhã ou de tarde, né? Por quê? Por ser gelado, as papilas gustativas, elas ficam cansadas, né? Elas precisam de sono, de beleza delas, e aí pode influenciar o erro, né, na análise. Café também tem esse problema, azeite também tem esse problema, né? Geralmente, assim, o que é mais intenso quando a gente coloca na boca. Mas no caso da comparação pareada, não causa fadiga sensorial na maioria dos alimentos. A desvantagem é que ele é pouco prático, né? Quando tiver que fazer muitas comparações de uma mesma amostra. Vamos supor que a gente tem aqui, né, o iogurte, aí eu quero saber várias coisas sobre esse iogurte. Eu não quero saber só a acidez se é diferente do outro iogurte. Quero saber se a acidez é diferente, se a doçura é diferente, se a textura é diferente. Quero saber várias coisas. Então eu tenho que fazer várias comparações. Aí já causa uma fadiga sensorial, né? E aí ele é pouco prático para isso. Porque se eu for fazer só uma comparação muito específica, uma coisinha muito específica, gastar tempo com todo um teste, né? Porque existe aquele planejamento e tal, é complicado, né? Mas vai do objetivo seu, com o seu orientador, com a sua análise, o que você quer fazer. De repente, dá para você fazer uma comparação pareada e você quer só identificar uma coisa simples, não quer um estudo muito robusto e tal. Eu quero identificar uma coisa simples. Ok, faz a comparação pareada que você vai conseguir identificar esse atributo de uma maneira mais rápida. Entenderam, gente? Eu entendi, só que eu fiquei um pouco em dúvida. Porque normalmente provador de café prova mais de 50 xícaras por dia, assim. E você falou que isso atrapalha. No caso, as últimas xícaras ele não vai ter mais a mesma sensação de como estivesse provando a primeira? Então, o provador, ele é treinado, né? De café? Ou ele é leigo? Não, ele é treinado. Então, para provador treinado, essa regra muda um pouco, né? Porque ele já está acostumado. Geralmente, esse provador, ele já sabe. Como provador de café em específico, gente, eles são treinados e, assim, eles são muito bem treinados. Não são só pré-selecionados, né? Como a gente, que a gente sabe do assunto, né? A gente está entendendo a análise sensorial, mas a gente pode dizer que a gente é um jogador pré-selecionado, mas nunca treinado, porque provador de café, por exemplo, ainda mais o café, né? Que é um alimento aí de alta procura, né? De um alimento rico, né? Principalmente no Brasil. Os provadores, eles são profissionais mesmo, eles se formam nisso, né? Eles têm um curso muito específico, são cursos muito específicos, né? Então, eles são experts naquilo que eles fazem. Então, provar 50 xícaras para ele, de repente, é nada, né? Porque ele já tem a memória sensorial, isso que eu queria lembrar. Ele já tem a memória sensorial das notas que eles estão provando. Então, para eles, não. Agora, para um provador leigo ou um provador pré-selecionado, né, que é o que a gente está trabalhando nesse momento, 50 xícaras, Deus me livre, é surreal. Tem como provar 50 xícaras, né? Tem como? Tem. Mas, assim, vai dar diferença. Com certeza, absoluta, vai dar diferença. Porque a papila gustativa, ela vai ficar cansada. Entendeu? Entendi, agora eu entendi. Fez prova, gente, 50 xícaras? Não, né? No laboratório do IF, o Daniel vai me matar. Um pouco mais. Não conta pro Daniel que eu falei isso não, hein? É Daniel, não é? Pode deixar. Pode ser, não. Mas, assim, provadores treinados, né, têm uma capacidade muito maior, obviamente, de provar. Mas é realmente isso, essa informação que eu tô passando, ela é verdade. O provador que ele não é treinado, ele não pode provar tantos assim, mas vai depender também da análise. O que você está fazendo no laboratório? Você está descrevendo as características do café ou você está experimentando para saber se é aceito ou não? Mas, assim, na minha opinião, 50 amostras é muita coisa, né?
para fazer, por exemplo, sei lá, um teste, que é uma indústria contratou alguma coisa, é muita amostra de um produto. Poderia ser qualquer produto, poderia ser biscoito, creme crack. É muita amostra. O provador, ele precisa de um tempo, né? Geralmente recomenda-se 12 horas. Então, ele precisa de 12 horas para as papilas descansarem, para daí depois fazer novamente o teste com mais amostras. Joia? Beleza, obrigada. Bom, e o princípio do teste consiste na apresentação de 2 amostras, tá? Comparação pareada, então um par de amostras. Apresentação de 2 amostras, o julgador deve dizer qual das duas tem maior intensidade de uma característica bem definida. Então, ao invés do teste do trio ou do teste triangular, que eram 3 amostras, a gente oferece 2 amostras codificadas. Nesse daí, eu tirei essa foto da internet, né? Ele colocou 2 amostras diferentes, né? Um chocolate e um iogurte. De repente, ele estava avaliando doçura, ou ele estava avaliando, sei lá, sabor de chocolate, de morango, sei lá, alguma coisa assim. Mas o ideal é que você coloque de uma mesma matriz alimentar, né? 2 amostras de chocolate, 2 amostras de iogurte. Mas não quer dizer que esteja errado, tá, gente? Depende do objetivo, né? Sempre vai depender do objetivo. De repente, ele está avaliando aí, sei lá, se o chocolate é de morango, ele está avaliando o sabor de morango. Sei lá, dependendo do objetivo do trabalho dele, entendeu? Mas as amostras, elas podem ser de natureza diferentes, mas o usual é que elas sejam semelhantes, né? 2 iogurtes, 2 chocolates, enfim, 2 refrigerantes de uma mesma natureza, né? 2 guaranás, oriundos de guaranás, ou 2 refrigerantes de cola, enfim. E aí, a ficha, né? Deixa eu ver se eu coloquei uma outra ficha melhor aqui. Não. A ficha é o nome, né? Aí, avalie as 2 amostras codificadas e assinale a amostra mais amarga, por exemplo. Então, vai avaliar e vai dizer, e vai assinalar lá qual que é a mais amarga, né? Por exemplo. Então, eu estou avaliando um atributo sensorial definido. Tá? Essa é a comparação pareada. Então, os jogadores são, no mínimo, 15 jogadores pré-selecionados. De novo, pré-selecionados são pessoas que entendem o que é análise sensorial, mas não necessariamente são treinados. E a análise dos resultados é também através de uma tabela. E aí, gente, eu tenho 2 tabelas. Olha só, começou a complicar. Na análise, na comparação pareada, eu vou ter 2 tabelas. Aí, quando vocês pesquisarem uma tabela de comparação pareada, vai vir 2 tabelas. Aí eles vão falar, meu Deus, e agora? Qual tabela que eu uso? Bom, é muito simples. Quando o analista sabe sobre a diferença, por exemplo, eu tenho 2 amostras. Eu sei que a amostra A é mais amarga que a amostra B. Eu como analista, né, eu estou fazendo análise, eu sei que a amostra A é diferente da amostra B. É diferente no amargor, né? A amostra A é mais amarga do que a amostra B. Então, eu vou utilizar a tabela monocaudal. Então, são 2 tabelas, monocaudal e bicaudal. Eu vou utilizar a monocaudal. E aí, da mesma forma, eu olho o número de jogadores, olho a resposta certa, a mesma coisa, tá? Olho a quantidade de acertos e avalio significativamente quanto que teve de probabilidade, tá? Então, quando eu sei que a amostra A é mais amarga que a amostra B. Agora, quando eu não sei sobre a diferença e eu quero avaliar, ou quando eu quero avaliar a preferência, por exemplo, eu sei que tem diferença, mas eu não sei. Não, na verdade, não. Na verdade, assim, eu vou apresentar 2 amostras para vocês. Eu acho que, na minha cabeça, eu não falo isso para o provador, não, mas eu acho que elas são similares. Mas eu não sei qual que é a diferença. Eu quero que a pessoa me indique se realmente há diferença. Eu acho que não, mas eu quero que realmente ela me indique se há diferença. Aí o provador vai lá e vai marcar que a maioria vai marcar que teve diferença. Então, eu não sei sobre a diferença. Eu não sei que a diferença é amargor, eu não sei se a diferença é doçura, né? Muitas vezes eu nem sei que existe essa diferença. Então, eu não sei sobre a diferença entre as 2 amostras que eu estou apresentando para o meu provador. Então, quando eu não tenho essa informação, eu quero que o consumidor me fale essa informação, aí eu vou utilizar a tabela bicaudal, da mesma forma das outras tabelas. Eu olho a quantidade de jogadores, vejo a quantidade de acertos, né? Eu sei que tem diferença, mas eu quero saber qual é a diferença, tá? Então, eu olho a quantidade de acertos e
avalio ali dentro da probabilidade. Bom, então, essa é a diferença de monocodal. Quando eu sei sobre a diferença e quando eu não sei sobre qual é a diferença, aí eu avalio em duas tabelas diferentes. Bom, e aí o outro, né? A gente vai ver 4, tá? Só. Triangular, duotrio, comparação pareada e teste de ordenação. Para finalizar. Teste de ordenação. Quando se deseja comparar várias amostras em relação a um único atributo sensorial, eu utilizo o teste de ordenação. Então, geralmente é utilizado quando a gente vai avaliar de 3 a 6 amostras. Então, são muitas amostras, né? Não é um triangular, porque eu não preciso utilizar um triangular, nem um duotrio, nem um comparação pareada, porque, na verdade, eu quero comparar essas várias amostras em relação a um único atributo. Quero saber que a amostra A, B ou C, A, B, C, D, qual que é mais amarga? Então, a A é mais amarga, a B tem um amargor menor que a C tem um amargor menor que a B e a D tem um amargor que é menos amarga. Então, quando eu quero avaliar dessa forma, eu faço uma ordenação. Eu ordeno da mais amarga para menos amarga, ou ao contrário, da menos amarga para mais amarga. Então, eu avalio um atributo sensorial só, mas eu não utilizo comparação pareada, porque eu tenho várias amostras, né? Comparação pareada são só 2. 3 a 6, eu já utilizo um teste de ordenação para avaliar esse atributo sensorial. Então, como eu disse, né, permite a ordenação das amostras segundo uma escala de intensidade do atributo de interesse. O amargo, a doçura, enfim. Então, o princípio do teste. As amostras são apresentadas ao julgador e solicita-se que este ordene-as em ordem crescente ou decrescente do atributo sensorial avaliado. Então, a posição das amostras deve ser casualizada. Essa casualização também a gente faz antes, né, numa planilha. E aí a gente, em cima... Vocês já foram, gente, no laboratório de sensorial, sem ser o de café, o de sensorial comum? Eu nunca fui, eu tô no 6º período. Eu já Já fui. Vou filmar o laboratório, vou mandar no WhatsApp de vocês como que funciona. Se não deixarem entrar lá, eu vou filmar para vocês verem. Aí eu vou dizendo mais ou menos como que a gente faz. A gente imprime, a gente casualiza as amostras A, B, C, C, A, B, B, A, C. Aí, sei lá, vai casualizando, né? Quando é muita amostra, assim, geralmente a gente tem muita amostra. Quando é muita amostra, assim, a gente casualiza, aí fica aquele mundo de amostra. Aí, em cima da cabine, na parte de dentro, em cima da cabine, que a gente vai abrir, a gente cola o que a gente vai colocar por vez naquela cabine. Então, a primeira vez que a gente coloca A, B, C. Aí, saiu um provador, entrou o provador, outro provador, a gente não coloca mais A, B, C. A gente vai para o segundo, a gente coloca B, A, C. Gente, a gente precisa treinar antes de fazer uma... Agora, a gente, né, quem já fez muito tempo, isso, já está mais habituado, né? Mas é importante ter uma análise sensorial para ficar bem feito e tal. A gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de colegas lá para ajudar a gente, porque além de ser cansativa, né, e de ser uma coisa muito rápida, né, a gente tem que estar vigiando, a gente tem que preparar a amostra e tal, tem todo um rolê para preparar a amostra, não sei o quê. E aí a gente precisa de colegas lá para ajudar, geralmente umas 3 ou 4 pessoas para te ajudar no preparo do teste, durante, né, o teste sensorial. Então, tem essa casualização, a gente coloca assim em cima para a gente não se perder, porque tem que ser feito dessa forma, essa casualização. E quando a gente for colocar as amostras na bandeja, as 3 amostrinhas na bandeja, a gente já coloca casualizado. A gente olha lá em cima, coloca, ó, ABC, todos usando ABC que é mais fácil, mas é número geralmente. ABC, aí coloco, abro lá, coloco, aí terminou, acendeu a luz, é porque terminou, eu abro. Aí pego a bandeja e vai vir outro provador. Aí eu não vou colocar mais ABC na amostra, vou colocar B, A, C. Aí eu vou colocar lá para ele, né? Porque aí eu falo, da esquerda para a direita, você vai experimentar, você pode utilizar água, né? Dependendo do alimento, quando o alimento é quente, enfim. Você molha a boca para limpar as papilas gustativas, né? Todo um procedimento padrão dentro da análise que eu vou lá pro laboratório. Não é promessa não, tá? Mas assim que der, eu vou lá pro laboratório e vou simular uma análise sensorial para vocês verem como que é feito, tá? Mas de qualquer forma, eu também vou lançar vídeos para vocês lá no Moodle,
quando a gente passar para o Moodle, vou lançar vídeos do YouTube para vocês irem acompanhando como que funciona o laboratório. Mas é importante que vocês saibam do IF, como que funciona. Porque tem vários tipos de laboratório, tá? Da UFES, por exemplo, que eu trabalhei no mestrado, era um beco, assim, era uma cozinha afastada, aí tinha um beco, assim, tinha que passar lá no beco, aí tinha cabine do lado, cabine do outro, ele era bem maior do que o do IF. Mas o do IF, a cozinha e as cabines estão na frente, né? Enfim, vou ver o que eu faço para vocês entenderem melhor como que funciona. São muitos detalhes, mas que vocês vão vendo nos vídeos, e só com a prática mesmo de fazer é que a gente vai conseguindo pegar todos os detalhes. Como vocês não vão, infelizmente, não vão passar por isso, né? Depois eu vou ver se tem uma colega que ela formou no mestrado em sensorial, ela é mestre em sensorial. Sol, a gente até já deu um curso no IF, na penúltima amostra que teve, presencial, né? A gente deu um curso de análise sensorial. Acho que só o pessoal que estava saindo do CTA aqui participou, não sei. Mas, talvez o pessoal desse período na época, né? E aí a gente deu esse curso, aí a gente deu a prática e tal, foi bem legal. Eu acho que é importante, né, a gente ver na prática como que funciona. Então, se der, eu vou para lá e filmo para vocês. Faço uns stories para vocês. Aí vocês vão entender melhor como que funciona. Então, aí, recomenda-se que o provador, após a primeira análise, ordene o teste novamente para verificar se a ordem está realmente correta. Então, o que a gente geralmente sugere, né? Você vai experimentar as amostras, tá? E aí, após você experimentar e você avaliou, limpa, né, bebe água, limpa as papilas gustativas e experimenta novamente para você realmente ter certeza, marcar com certeza que é essa a sua ordenação, tá? A gente pede para o jogador. Então, as equipes com no mínimo 8 jogadores experientes ou 15 jogadores pré-selecionados. Então, 8 jogadores experientes, né? Aí entra a questão do café, né? Teste de ordenação geralmente utilizado para café também. Você vai ordenar os cafés em relação ao amargor, em relação às notas frutadas, enfim, né? Pessoal aí de café. Mas 8 jogadores experientes, né? São os jogadores treinados, mas são jogadores experientes, que trabalham há um tempo já com cafés ou com o produto lá em específico. Ou 15 jogadores pré-selecionados, entra naquele que conhecem o teste, o seu funcionamento, pelo menos, né? E aí, o exemplo de ficha, mesma coisa, a pergunta que determina muita coisa, né? Você está recebendo 4 amostras codificadas, avalie cada uma, colocando-as em ordem crescente de intensidade do atributo específico. Esse modelo aí, geralmente a gente coloca em pé, porque aí evita erro também, porque as pessoas, sei lá, às vezes não sabem que é para colocar da esquerda para a direita, né? Coloca da direita para a esquerda, ou não está escrito primeira, segunda, terceira e quarta, a pessoa nem lê, já quer fazer rápido, então a gente coloca geralmente em pé, que aí a pessoa sempre vai começar da primeira para a última, né? Já tento falar. Essa análise do resultado, nesse caso, no teste de ordenação, deve ser feita pelo teste de Friedman, utilizando a tabela de New e de McFarlane. Bom, aí já começa a complicar um pouco, né? Porque eu faço um teste estatístico, e esse teste estatístico é que a gente não vai usar. Se a gente for fazer um teste de ordenação, por exemplo, é um teste mais robusto, um teste que tem uma análise estatística maior, eu uso o teste de Friedman, que é um teste, não é um teste muito complicado, tá? Mas é um teste estatístico, precisa de um programa estatístico para ser desenvolvido. Aí a gente faz, e aí com o resultado do teste eu utilizo essas tabelas aí, que são tabelas já de estudiosos, né? Tabelas assim como as outras, para eu avaliar os resultados. Mas de maneira geral, se 2 amostras diferirem por um número maior ou igual ao número tabelado, pode-se dizer que há diferenças significativa entre elas, né? Então, se a gente avalia a tabela, então se 2 amostras, das amostras que eu tenho, diferirem por um número maior ou igual ao número que está lá tabelado, eu posso já dizer que há diferença significativa. Por que que a análise estatística desse teste de ordenação ela é mais robusta, ela é mais complicada? Porque a gente trabalha com mais amostras, né? Eu não estou trabalhando com 2 ou 3 amostras. Trabalhando com até 6 amostras. Então, eu tenho muitas amostras, eu preciso de um teste estatístico mais elaborado. Tá bom, gente? Então, esses foram os testes que a gente estudou discriminativos, tá?
foram os testes triangular, duotrio, comparação pareada e teste de ordenação. Alguém tem alguma dúvida sobre os testes? Quer perguntar? Sem dúvidas. Ok, então. Então a aula de hoje foi isso. Terminei a aula cedo hoje, olha só. Se tivesse presencial, eu estaria começando outra aula, mas como a gente já planejou, né? Então, segundou mais cedo hoje. Professor, Oi, pode falar. como que ficou a questão do dia 18? O senhor falou que foi cancelado, mas aí vai ter... Obrigado, o Castiliane, por ter me lembrado. É Castiliane mesmo? Castiliane ou Castiliane? Castiliane. Castiliane? Isso. Você trabalha com produtos defumados, Castiliane? Não, é outra. É outra. É outra Castiliane. Não, é eu não. Estão falando aqui, aqui em casa. Manda ela trazer um defumado pra ver. Não, é outra conhecendo. Ah, tá bom. Então, sobre o dia 18, gente, eu refiz a minha programação e não precisa da gente pegar essa aula, tá bom? Então, eu até coloquei lá na plataforma, não sei se vocês viram, mas a gente cancela essa aula. E semana que vem é feriado, mas eu coloquei até o trabalho, essa avaliação, que já disponibilizei lá, eu coloquei para o dia 16, como 15 é feriado, eu não coloquei para o dia 15, né? Poderia dar algum problema na plataforma, então eu coloquei para o dia 16. Então a avaliação que eu já coloquei lá, são 5 perguntinhas, tranquilo de fazer, coloquei até o dia 16 para vocês entregarem, tá bom? E aí a gente se encontra na próxima aula. E de forma assíncrona, eu vou jogando para vocês como que são os testes num laboratório de análise sensorial. Então, durante a semana, eu vou colocando alguns textos para vocês lerem, alguns vídeos para vocês assistirem, tá? Espero que vocês assistam, porque dá trabalho procurar, porque eu já até encontrei alguns vídeos de análise, eu encontrei para sensorial e encontrei para microbiologia também. Só que eu assisti, porque assim, não adianta só a gente, achei esse vídeo aqui, tem 30 minutos, nossa, que ótimo. Não adianta só eu copiar o link e colocar lá, eu preciso assistir, para saber se o que a pessoa está falando está correto, né? Porque às vezes nem é um profissional da área que está falando um monte de baboseira lá, né? YouTube tem muita coisa. Então, eu comecei a assistir um de sensorial e falei, gente, essa mulher tá falando coisa nada a ver, tá surreal. Então, assim, de microbiologia, então, é muito mais difícil, porque a pessoa tá falando coisa que não é, entendeu? Que não tem nexo. Então, eu preciso assistir toda a aula, tudo que ela tá falando antes, para daí eu conseguir compartilhar com vocês, né? Saber se ela tá falando português mesmo. Mas eu vou entrar lá, vou pesquisar uns videozinhos lá para jogar para vocês verem como que é a aplicação dos métodos discriminativos no laboratório. E a próxima aula, se não me engano, são métodos descritivos, eu acho. E aí eu vou fazer a mesma metodologia. A gente vai falar sobre alguns métodos descritivos, depois, de forma assíncrona, a gente vai trabalhando o laboratório, como que funciona. Depois, mesma coisa para testes afetivos. Joia, gente? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Gostaria que vocês colocassem aí no chat presente, por favor, para eu tirar um print. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pela presença. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lavínia. Tchau, Lucas. Boa noite. Tchau, boa noite.